Eu sou o professor Cláudio Alexandre e você está no canal Advocacia e Informação. Pessoal, dentro da nossa série de divulgação de notícias do TST, hoje nós vamos falar sobre justa causa. O TST decidiu que uma distribuidora que tinha aplicado a pena de justa causa a um empregado, além de ter que reverter essa justa causa, deverá também pagar indenização por danos morais. No caso julgado pelo TST, o empregado foi acusado de prática de furto, que nada mais é do que o ato de improbidade previsto lá no artigo 482, a linha A da CLT. O ato de improbidade é um ato de desonestidade, de má-fé, de abuso de confiança por parte do empregado, visando obter algum tipo de vantagem para ele, empregado, ou para um terceiro. No caso específico, o empregado teria passado mercadorias dessa distribuidora para terceiros e, para tanto, ele teria empilhado caixas com o objetivo de impedir a visão das câmeras de segurança. O juízo de primeiro grau entendeu que a justa causa estava configurada, que haviam provas de que o reclamante efetivamente tinha efetuado esse furto e que tinha se utilizado desse ardil de colocar caixas para impedir a visão das câmeras. O TRT da 17ª Região reformou parcialmente a sentença, reconhecendo que a justa causa não restou provada. O órgão colegiado entendeu que, para se aplicar a justa causa, é necessária uma prova robusta, sem sombra de dúvidas quanto à ocorrência do fato que está sendo imputado ao empregado. Entretanto, entendeu que não era possível se falar em dano moral. O empregado, então, recorre ao TST. E o TST diz que, além de ser necessária e possível a reversão, ainda entende que houve dano moral in re ipsa, ou seja, aquele dano presumido, onde não há necessidade de se provar efetivamente que o dano ocorreu. Não há essa necessidade de prova por parte do ofendido de que o dano ocorreu. Basta que ele prove que houve um ato ilícito e que esse ato ilícito é atentatório à sua dignidade enquanto pessoa humana. O que é que nós podemos tirar dessa notícia? A análise do poder punitivo do empregador. A justa causa é a pena mais grave que o empregador pode aplicar a um empregado. E por isso mesmo é necessário que se verifique de forma cabal, sem sombra de dúvidas, através de um conjunto de provas muito robusto, que aquele fato realmente aconteceu da forma que foi descrita pelo empregador. O empregador deve tomar muito cuidado ao aplicar uma justa causa, porque corre-se o risco, sim, de sua reversão no âmbito da Justiça do Trabalho. Quando nós falamos em punição, nós temos que levar em consideração alguns princípios. O primeiro princípio que nós devemos analisar é o princípio da imediatidade. Para que uma pena ela possa ser considerada válida, eu tenho que analisar primeiramente se a aplicação desta pena ocorreu de maneira concomitante ou logo após a ocorrência daquela penalidade. Então, se um empregado, por exemplo, ele falta durante 2 dias sem nenhuma justificativa, 3 meses depois o empregador chega e diz: olha, eu estou lhe despedindo por desídia. Você é um cara que não tem nenhum compromisso com o trabalho. O senhor está dizendo isso baseado em quê? O senhor faltou 3 meses atrás, o senhor faltou durante 2 dias. Essa punição não tem nenhum fundamento, por falta de imediatidade. Outro princípio é o princípio da proporcionalidade entre o fato e a pena. A pessoa falta 1 dia, eu dou justa causa por desídia. Ora, como é que uma pessoa falta apenas 1 dia e eu simplesmente coloco para fora, aplicando a penalidade máxima que eu posso dar ao empregador? Faltou proporcionalidade. Também, nesse caso, nós estamos diante de uma penalidade injusta e que deverá ser invalidada no judiciário.
Mais um princípio que nós devemos atentar é o que proíbe o chamado bis in idem, ou seja, você punir o mesmo fato duas vezes. Então, o cidadão faltou em determinado dia, teve lá o seu ponto cortado. Quando chega no final do mês, eu digo, olha, o senhor está suspenso por um dia. Ou então o contrário, eu lhe suspendo por um dia porque você faltou e no final do mês ainda desconto o dia que você faltou. Claro, bis in idem. Você está punindo o mesmo fato duas vezes. Finalmente, nós temos o princípio da gradação das penas. Em regra, faz-se necessário que o empregador aplique as penas de forma gradual. Eu não posso simplesmente chegar e punir a falta de um dia já com a justa causa, até por falta de proporcionalidade. Então, eu aplico um desconto pela falta. Faltou novamente uma advertência. Faltou novamente uma suspensão. Faltou novamente. Eu posso caracterizar aí a desídia. Então, são esses os princípios que nós temos que nos preocupar quando estivermos diante de uma justa causa. Então, no caso aqui analisado, nós temos que inexistiu em verdade uma prova robusta, a fim de fundamentar essa pena tão grave aplicada ao empregado. Por isso o TST entendeu não só que deveria ser revertida, como também aplicar uma pena de pagamento de indenização por danos morais, no valor, nesse caso aí, de R$5.000. Então, muita atenção. Quando vocês estiverem diante de uma situação de justa causa, lembra desses princípios que eu falei. Vê se realmente foi aplicado dentro dessa principiologia. Porque são princípios que estão ligados, inclusive, ao direito constitucional. E aí, se você estiver tentando manter uma justa causa ou reverter uma justa causa, você vai ter que se basear nisso, nesses princípios. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, porque assim, além de ajudar o canal, você estará divulgando informações jurídicas de qualidade. Até a próxima.